Vou ler o verso 7 ao verso 11. Eu quero conversar com vocês sobre uma promessa de Deus para a sua vida e para a sua família. Então Jesus afirmou de novo, verso 7, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta onde as ovelhas entram. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, o diabo, vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus veio para que tenham vida e tenham plenamente. Na Ara e nas outras versões diz, e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus. Uma promessa de Jesus para as nossas vidas. Jesus veio e se manifestou na sua vida. Jesus veio como Emanuel, o Deus conosco na sua vida, para que você tenha vida e vida em abundância. Ele tem uma promessa para você de vida eterna. Ele tem uma promessa para você de salvação eterna. E isso é algo para o porvir. Isso é algo para se cumprir o que está em João capítulo 15. Mesmo que morra, viverá. Viver eternamente. Essa promessa aqui, de João capítulo 10, verso 10, não é para o porvir, não é para a vida após a morte, é para a vida na terra, é para a vida no momento ou no tempo que estivermos aqui, é para os nossos 80, 90, 100, quem for ficar para a semente, 110, 120 anos. Vida e vida em abundância. Você está entendendo, irmãos? Você está me entendendo, minha querida irmã, meu querido irmão? Deus tem para você aqui na terra vida e vida em abundância. Você não vai morrer, o seu projeto não vai acabar antes de Deus determinar que ele deve acabar. Enquanto Deus tiver um propósito para a sua vida, enquanto Deus tiver um projeto para a sua vida não terá fim. Ela já está escrita no livro que existe antes mesmo de você ser concebido pelo seu pai e pela sua mãe, antes mesmo de você ser gerado pelo seu pai e pela sua mãe. Deus já sonhou, Deus já planejou, Deus já sabia quem era você, qual é o seu nome, o que ia acontecer com você, e Ele tem para você vida e vida em abundância. Quando você vai para o original hebraico, ou melhor dizendo, grego, porque o Novo Testamento é escrito em grego, é zoe eko perissos. Zoe eko perissos. O que a Bíblia está dizendo é que, uma tradução assim literal, Jesus tem para nós uma vida que possui abundância, que possui acima do necessário. Que coisa maravilhosa! Deus tem para mim e para você acima do necessário. Agora, quando a gente lê o texto, e a gente precisa fazer sempre a exegese do texto da forma correta, e crente tem um problema muito sério, vou repetir, crente tem um problema muito sério de pegar texto pela metade, de querer aplicar o texto pela metade na vida dele, de não considerar o contexto e muitas vezes não considerar nem todo o versículo, e depois ele chega no bispo, na pastora, no pastor, na bispo e diz, o Senhor Deus não está me respondendo, eu não estou vendo o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Mas na verdade é que ele não leu o texto, não entendeu o texto e não colocou a aplicabilidade do texto na vida dele. Eu só posso fazer uma cobrança dessa, se é que a gente pode fazer,
não deveríamos fazer, a Bíblia só nos autoriza a fazer cobranças, né, dessa forma uma vez, só nos dízimos e nas ofertas. Mas se a gente quer fazer na nossa humanidade uma cobrança dessa, pelo menos a gente tinha que levar em consideração todo o texto. Quem entende comigo? Fazendo a exegese do texto, nós percebemos que essa vida em abundância é em contrariedade à vida que o ladrão tem para nós. É ou não é? É o contrário da vida que o diabo tem para nós. Porque Jesus já começa no verso 10 a afirmar no seu discurso: o diabo veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. Eu, em contrapartida, ou melhor, ao contrário, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então, esse texto aqui é um texto de guerra espiritual. E Jesus está deixando isso muito claro. E Jesus está deixando isso muito claro no texto. Porque se você estudar João capítulo 10, ele está falando exatamente do oposto, de que é o ladrão, aquele que vem para roubar a ovelha, aquele que se veste de lobo, aquele que vem para destruir, e ao contrário disso tem o pastor, que é ele, que é a porta da ovelha, que cuida. Entendem o que eu estou dizendo ou não? Esse texto é um texto de guerra espiritual. Ele não pode ser lido, entendido, interpretado separado. Em contrapartida, é o contrário. Deixa eu contar um segredo para você, irmãos. O diabo não está em guerra com Deus. Porque o dia que ele tentou fazer uma guerra com Deus, ele perdeu. Caiu do céu, foi condenado, está na terra, e a Bíblia diz que ele vai para o inferno. O diabo e os seus anjos rebeldes não têm perdão, eles não são homens, eles não são humanos, eles são seres celestiais. A regra para os humanos não serve para eles não são humanos, eles não têm perdão, eles estão condenados eternamente ao inferno, e eles sabem disso, porque eles já leram a Bíblia. Diferente de muito crente, eles leem a Bíblia. É por isso que o apóstolo diz que o diabo teme a Deus, porque ele sabe o fim dele. Agora, como é que ele vai ofender a Deus? Como é que ele vai atacar a Deus, se diretamente ele já tentou e perdeu? Ele vai roubar a glória de Deus, que Deus instituiu na vida dos homens. Então, quanto mais pessoas ele tira do propósito de Deus, vocês estão me entendendo ou não? Quanto mais pessoas eles tiram do propósito de Deus, quanto mais pessoas eles conseguem roubar, matar e destruir, quanto mais pessoas ele tira do relacionamento com Deus, de agradar a Deus, de adorar a Deus, de se aproximar de Deus, de ter aquilo que Deus tem reservado para ele, ele está ofendendo a Deus. Vocês estão entendendo? Eu não vou aprofundar nisso, porque eu poderia aprofundar e falar sobre domínio, porque o diabo também está em competição conosco, homens, pelo domínio da terra. Não é esse sentido que eu quero dar o texto. Eu quero dar ao texto o sentido de nós temos a vida em abundância, e essa vida em abundância é construída através de uma guerra espiritual. A vida em abundância que o Senhor tem para nós é construída através de uma guerra espiritual. Posso ir mais fundo? Só viu 2 amém. Posso ir mais fundo? Amém. Então vamos lá. Existe um personagem da Bíblia que é descrito em Marcos capítulo 5. E o evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Diz a tradição que Mateus baseou-se naquilo que Marcos escreveu, e Lucas certamente fez a sua apuração detalhista. Você vê que o evangelho de Lucas é mais detalhado, mais detalhista, baseado no que está escrito em Marcos. Essa é uma tradição, mas é quase comprovada. E por que Marcos escreveu primeiro que Mateus? Se Mateus vivenciou, Marcos não vivenciou. Marcos só aparece no finalzinho da história de Jesus. Por quê? Porque Marcos era discípulo de Pedro,
ou melhor dizendo, teve um tempo com Pedro de discipulado, e Pedro ia ditando e citando, e Marcos ia escrevendo aquela carta baseado nas informações que Pedro passava para ele. Ou seja, o livro de Marcos é uma visão de Pedro. E o livro de Marcos, no capítulo 5, conta a história de Jesus ter chegado numa região que fica ao leste da Galileia, chamado Gandara. E ao chegar nessa região, ele tem um confronto espiritual com alguém, ou melhor dizendo, com demônios que estavam tomando o corpo de uma pessoa e fazendo dela de gato e sapato, matando, roubando e destruindo. E o mais interessante dessa história é onde ela começa, porque ela começa, se você ir para o capítulo 4 de Marcos, ela começa Jesus ensinando sobre a palavra, a importância da palavra, a importância da pregação. Ele conta aquele sermão maravilhoso, a parábola maravilhosa da semente que cai à beira do caminho, que cai na boa terra, que cai entre os espinhos e por aí vai. A importância da palavra, eu já começo dizendo isso para você, você só pode ir para uma guerra espiritual, seja qual for na área da sua vida, se você estiver com o conhecimento da palavra em dia. É a palavra que te dá base, é a palavra que te fortalece, é a palavra que te dá o combustível, é a palavra que te dá a arma. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? E a Bíblia diz que eles entram no barco, uma tempestade, tentam impedir eles de chegar lá. Mas Jesus estava no barco, se Jesus está no barco, não interessa a tempestade, não interessa a velocidade das ondas, não interessa a força contrária, o barco vai chegar do outro lado. O propósito de Deus irá se cumprir. Isso é para a sua vida, irmão. Se Jesus estiver no teu barco, se Jesus estiver na tua casa, se Jesus estiver na tua família, se Jesus estiver nos teus negócios, se Jesus estiver nos teus projetos, se Jesus estiver nos teus propósitos, o barco vai chegar do outro lado, independente das tempestades. Mas ao chegar em Gandara, ele encontra um homem que a Bíblia descreve que vivia entre os sepulcros. Os outros evangelhos, eu estou citando Marcos não fala isso, mas os outros evangelhos dizem que ele vivia nu. Vivia entre os sepulcros, vivia no cemitério, possuído de demônios, possuídos de demônios que o faziam, e a Bíblia descreve isso, ruivar, chorar, gritar de dia e de noite, e ele se cortava com pedras. E os moradores daquela região tentaram prender esse rapaz com correntes, e as correntes não o prendiam. Tentaram subjugá-lo de alguma forma, e isso não tinha valor nenhum. A força dele era sobre-humana, ele conseguia se libertar daquelas amarras que faziam, porque ele estava já amarrado na morte. Ele vivia entre os sepulcros, ele vivia nu, ele vivia se cortando, ele vivia botando medo nas pessoas. Eu queria estudar um pouquinho sobre essa trajetória dele, infeliz. Primeiro, a Bíblia diz, como eu disse, que ele era possuído por demônios. Haviam demônios, não eram só, que possuíam o corpo dele. Hoje, talvez não há demônios, em nome de Jesus, não há demônios na sua vida de casa te possuindo. Até porque o diabo aprendeu uma forma muito mais eficiente de atacar a igreja, de atacar as pessoas, de atacar os cristãos, do que possuir o seu corpo. Ele usa artimanhas para te dominar. Ele não precisa dominar o seu corpo, ele usa artimanhas para te dominar. E você nem percebe. Você às vezes está preso, possuído por alguém ou por algo que você nem está percebendo, que está escravizando você, que está dominando você, que está tirando a sua fé, que está tirando a sua graça, que está tirando o seu gosto pela palavra, o seu gosto pela igreja. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas você vai entender. Eu já passei 200, mas eu ainda sou novo. Mas eu tenho a vida inteira de igreja. Vida inteira de igreja.
Então, os crentes que são tão antigos ou quase antigos como eu, vão lembrar que há 10, 15, 20 anos atrás, mais 20, 25 anos atrás, falava-se assim: vou inventar um chip da besta, que vão colocar na mente, que vão te controlar. Vocês lembram disso ou não? Vão te controlar. E aí ouvi aquele disco, aí 30 anos atrás, aquele disco, A Última Trombeta. E todo mundo ficava assustado, morrendo de medo, e o chip vai dominar, e o chip vai botar o chip na cabeça, é o 666, e todo mundo vai saber, é o chip da cabeça. Irmãos, eu vou contar um segredo para você, o chip não está na cabeça não, está na mão. Cadê meu chip aqui? Cadê? Aqui. Isso aqui está possuindo as pessoas. Isso aqui está possuindo as pessoas. Tem gente que vai dormir mexendo. Acorda, nem ligou a luz, já faz assim. Isso aqui está possuindo as pessoas. O chip está na mão. Há 10 anos atrás você sabia os telefones dos seus amigos, dos seus familiares de cor. Hoje você não sabe nem o seu telefone de cor. Há 10, 15 anos atrás você fazia uma viagem e lembrava do endereço. Hoje você não consegue ir na rua de trás sem o seu GPS. E toda hora Instagram, WhatsApp, Twitter, outros que eu não sei o nome, vê foto, aperta, TikToker, dancinha. Só que aqui ainda há outros caminhos, né? Porque há o caminho da porneia. Estou usando um termo bíblico para pornografia. Aqui é o caminho do adultério. E quando eu falo adultério, não estou falando da consumação sexual, que aí já seria um problema muito mais sério. Eu estou falando do adultério dos olhos, do adultério das emoções, dos sentimentos, dos relacionamentos que vai se criando através da internet, e está tudo bem, bispo, é só um relacionamento, eu sou casado, eu sou homem casado, e eu só curto a foto da moça, e a gente de vez em quando conversa, mas eu nem sei quem é ela. Se você for para o padrão de Jesus, tu já está enrolado, meu amigo. Está te dominando, está te dominando, está te dominando. E aí você não dá moral para o seu filho, você não está vendo o seu filho crescer. Irmãos, você vai num restaurante hoje, domingo, quem foi almoçar no restaurante viu. Chega lá, a família, está todo mundo no domínio da legião aqui, ó. É ou não é? Eu acho que até para conversar é melhor criar um grupo de WhatsApp na mesa, para eles conversarem. Aquele rapaz estava dominado por possessão demoníaca, mas tem gente sendo dominado por isso aqui. Eu dei um exemplo simples, mas eu poderia levantar outras hipóteses para você. E a Bíblia diz que ele chorava, gritava de noite e de dia. Quantos de nós não temos demônios, não, mas gritamos de noite e de dia? Não conseguimos dormir, estamos com tantos carregamento emocional, peso emocional, que a gente não consegue dormir. Preocupação, ansiedade, síndrome disso, síndrome daquilo outro. Hoje todo mundo tem uma síndrome para chamar de sua. E eu vou dizer algo aqui que eu sempre falei quando eu prego sobre isso: depressão é coisa séria, é doença séria. A minha avó, que já está no céu, se você falasse de depressão para ela criada, filha de índio, criada em Aragarças, ela falava: isso é falta de roupa para lavar. Dá 2 trouxas de roupa para lavar que resolve na hora. Aí ela, outra vez, ela falava assim: vai ver se pedreiro tem depressão, vai ver se ele fica estressado, vai. Vou repetir para você: depressão é coisa séria, depressão leva à morte. Se não tratar, leva à morte. Aquele rapaz vivia na zona da morte. Ele vivia no cemitério porque ele era acostumado com o cheiro da morte, com o cheiro do cemitério. Isso é vida abundante? Não, isso é vida de desgraça, irmãos.
Sem contar que ele era um pária social. As pessoas queriam aprender, não conseguiam, viviam afastados deles, não queriam saber dele de jeito nenhum. Ele era uma pessoa totalmente abandonada, porque ele vivia nu, sem roupa, e violento, agressivo. Ele era um pária social. Quantos de nós não estamos sem roupa, porque se ficar sem roupa, vão levar para um lugar de recuperação para você descansar. Não estamos sem roupa, pano, mas estamos totalmente desnudados. A nossa vida exposta, humilhados, viramos párias sociais, estamos no meio de uma multidão e mesmo assim estamos só. Fazemos parte de grupos de WhatsApp, da escola, da faculdade, da empresa, dos amigos A, dos amigos B, dos amigos C, da família 1, da família 2, do prédio, do time de futebol, e mesmo assim estamos só. Mas Jesus chegou em Gandara, e a Bíblia diz que aquele homem foi na direção, ele sai dos sepulcros, ele sai da região da morte e vai na direção de Jesus, porque não há morte, porque não há sepulcro, porque não há vergonha, porque não há humilhação, porque não há desespero, porque não há opressão maligna que detém Jesus de chegar e atrair alguém para ele. Vocês estão entendendo? Ele vai na direção de Jesus, e ao ir na direção de Jesus, ele cai de joelho. Teologicamente eu afirmo, não foi o rapaz que ajoelhou, foi o demônio que ajoelhou. Não foi o rapaz não estava em perfeita consciência, foi o demônio que se ajoelha diante de Jesus, da mesma forma que a Bíblia diz que quando Judas foi trair Jesus, a Bíblia diz isso com muita clareza, o diabo entra em Judas e Jesus autoriza, e é paralelo, é continuação, Jesus autoriza, vai e faz o que você veio fazer. Jesus não estava falando para Judas naquele momento, Jesus estava falando para o diabo, porque o diabo para tocar em Jesus precisava de autorização de Jesus. O demônio cai de joelho. Não há nada que possa estar escravizando a sua vida de alguma forma, trazendo opressão, trazendo síndrome, trazendo doença, trazendo preocupação, trazendo ansiedade. Não há nada físico, mental ou espiritual, não há nada maligno ou humano que possa prevalecer contra a autoridade de Jesus Cristo. Tudo isso que eu falei, mais um pouco que eu não falei, que está sendo revelado agora na tua alma, que está sendo trazido pelo Espírito Santo na tua mente, que está te aprisionando, eu te digo, será subjugado pela autoridade de Jesus. E Jesus começa um diálogo ali. A Bíblia diz que Jesus estava ali para libertar o rapaz, ele ia expulsar o demônio. Mas ele pergunta, e é a única vez, eu repito, é a única vez que tem um diálogo entre Jesus e um demônio, a não ser na tentação com o diabo. E Jesus pergunta o nome daquele demônio, e o demônio responde legião, porque na verdade não era um nome, era um grupelho de demônios, era um juntamento de demônios, não tinha um nome. E é bom a gente falar isso porque me preocupa muito, e eu demorei a falar isso, mas como o apóstolo falou recentemente, agora eu estou liberado. Mas sempre me preocupou muito esse secretismo que nós trazemos muitos, e aí que fique para a internet, secretismo que nós trazemos para dentro da igreja, falando nome de demônios, usando o nome de demônios que na verdade são de outras ações espiritualistas. Porque a Bíblia só fala um nome de demônio e um nome do diabo. Só tem 2 demônios que aparecem no nome da Bíblia, Legião e Satanás. E aí o cara vem cá e fala, fulano, vou expulsar Beltrano, vou expulsar. Não, isso é secretismo, não é bíblico. E ao dizer que é legião,
Jesus expulsa aquele demônio. Jesus não dá conversa para aquele demônio. Jesus não dá palco para aquele demônio. Jesus literalmente expulsa aquele demônio. E o demônio, tentando conversar com Jesus, no diálogo fala assim, é bom que o demônio é inteligente, gente. O demônio tenta enganar a gente. Tem que parar de dar ouvido para o demônio, porque o demônio engana. O demônio olha para Jesus e fala assim, eu sei que tu és o príncipe, eu sei que tu és o Senhor, o Filho do Deus vivo, não nos amole antes da hora. E Jesus, ao expulsar eles, pede, não, manda a gente para os porcos, não deixa eu sair da região não. E Jesus libera eles e ir para os porcos. E os porcos vão manada abaixo. Acabou a conversa, não teve diálogo mais. Expulsou o demônio. Demônio a gente expulsa para não voltar mais. Demônio a gente expulsa para não voltar mais. Demônio a gente expulsa para não voltar mais. Eu estou falando isso para você fazer isso na sua casa, para você fazer isso na sua família, para você fazer isso nos seus negócios, para você fazer isso nos seus ouvidos, para você fazer isso na sua mente. Demônio a gente expulsa para não voltar mais. E aí os porqueiros, que estavam cuidando dos porcos, que viram aquela manada de porco cair, precipício abaixo, perderam um dinheirinho bom, correram para a cidade e contaram para o povo o que tinha acontecido. E o povo, em vez de temer a Deus, ficaram com medo. Aquela região era uma região que depois da diáspora judaica já tinha sido totalmente contaminada, a região leste da Galileia, totalmente contaminada por outros deuses, por outras religiões, por outras coisas. Então o pessoal ficou assim, o que está acontecendo? O que é isso? Que história é essa? Ficaram preocupados. E eles vão na direção de Jesus. E aí, meu irmão, que eu quero mostrar para você o que é vida em abundância. Quando há guerra espiritual, quando se expulsa aquilo que é mal, quando se expulsa aquilo que te domina, que é maligno, e quando eu falo de expulsar que é maligno, não estou falando apenas de demônios. Porque se você tem Jesus no teu coração, o diabo não pode possuir a tua vida. Se Jesus é de fato o seu Senhor, o diabo não pode possuir a tua vida. Ah, mas fulano ficou endemoniado, mas ele frequenta a igreja, mas Jesus não é o Senhor dele. Se Jesus fosse o Senhor dele, não tinha entrado. Não tinha entrado, não tem vaga, não tem espaço. Não estou falando só disso, eu estou falando de tantas outras coisas que podem estar te aprisionando, que podem estar te prendendo nos sepulcros, e o sepulcro está onde aquilo que morreu, aquilo que está no passado, estar preso nas coisas do passado, deixar o passado te influenciar, deixar aquilo que morreu te influenciar. Biblicamente falando, aquilo que morreu deve ser rejeitado por você, deve ser jogado fora por você, porque biblicamente falando, você se torna uma pessoa contaminada, e o passado te domina. Vocês estão entendendo, irmãos? Bom, eles chegam diante de Jesus, mas ao chegar diante de Jesus, olha o que eles veem. Agora eu quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 5, 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando, irmãos, olha que texto maravilhoso, quando se aproximaram de Jesus, porque perto de Jesus as mudanças acontecem, porque perto de Jesus o avivamento acontece, porque perto de Jesus a cura acontece, porque perto de Jesus a restauração acontece, porque perto de Jesus o poder de Deus é manifestado. Viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo. Não estava mais sem roupa, estava vestido. Eu fico imaginando Pedro, Tiago, João dando um banho nele, cortando a barba dele, arrumando o cabelo dele, penteando o cabelo dele, dando uma comida para ele, dando
uma roupa para ele, e a Bíblia diz aqui que ele estava em perfeito juízo. Cognitivamente estava tudo certo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo que aconteceram endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Tem gente que é assim, é doido, é maluco, vê a obra de Jesus, vê as coisas de Deus acontecer, vê o milagre de Deus acontecer, vê a resposta de Deus acontecer, vê a vida de Deus agindo, vê as transformações acontecendo na sua própria vida, e ele mesmo diz: Jesus, sai de perto de mim. É o povo de Israel, irmãos, no deserto. Demorou 13 dias, depois que eles viram o mar se abrir, depois que eles viram 10 pragas do Egito libertar eles, depois que eles viram todos os filhos dos egípcios morrer e os deles não morrer. 13 dias! 13 dias! É um número difícil esse, né? 13 dias! 13 dias! Eles já estavam reclamando, já estavam murmurando, querendo voltar para o Egito. Misericórdia! Tem gente que é assim. É os sacerdotes, os fariseus, nem sacerdotes, fariseus e saduceus, que quando ficaram sabendo que Lázaro tinha ressuscitado, resolveram matar Lázaro. Tem lógica um negócio desse? Lázaro ressuscitou, um homem ressuscitou, mata ele rápido. Verso 18, quando Jesus estava entrando no barco, porque Jesus não fica onde ele não é bem-vindo, Deus vai falar com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Jesus não fica onde ele não é bem-vindo. Se Jesus não é bem-vindo na sua casa, ele não fica lá. Se Jesus não é bem-vindo nos seus negócios, ele não fica lá. Se Jesus não é bem-vindo no seu escritório, ele não fica lá. Se Jesus não é bem-vindo no seu consultório, ele não fica lá. Se Jesus não é bem-vindo no seu Instagram, no seu celular, no seu WhatsApp, no seu Facebook, ele não fica lá. Deus está falando com alguém aqui. Você anda expulsando Jesus da tua vida. Toda vez que você faz aquela festa, toda vez que você faz aquela paquera, toda vez que você se envolve com alguém que não é o seu cônjuge, toda vez que você desfruta sentimentos por alguém que não é a sua esposa ou o seu marido, toda vez que você despreza a palavra de Deus, você está dizendo: Jesus, você não é bem-vindo aqui. Jesus não fica. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado, preste atenção, irmãos, suplicava ali que deixasse ir com ele. A vida é abundante que o Senhor tem para nós é estar em perfeito juízo, tendo a vida totalmente transformada, assentado e que suplica a Jesus sempre. Vida abundante é isso, é querer estar perto de Jesus toda hora. Mas Jesus não permitiu. No verso 19, porque Jesus tinha um propósito. Diga comigo, propósito. Fala forte, propósito. Deus nunca vai contra o seu propósito. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família. Restaura o seu relacionamento com a sua esposa. Restaura o seu relacionamento com seus filhos, restaura o seu relacionamento com seus pais. Antes de você ser um apóstolo, antes de você ser um profeta, antes de você ser um pregador, você precisa ser um bom marido, você precisa ser uma boa esposa. Antes de você ser um grande discipulador, um grande líder, um grande anunciador do evangelho, você precisa ser um bom pai. Volta para a tua casa, resolve os pepinos lá que você deixou, e vai ter mulher emburrada, e vai ter gente querendo tirar satisfação, e vai ter os DR da vida, e é assim mesmo que funciona. Processo. Volta para a tua casa e anuncie
lá, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Te digo em nome de Jesus, o seu primeiro ministério é a sua casa e a sua família. E mesmo que você não tenha ministério como eu, ou como um bispo, ou como um pastor, de pregar, de cantar, de louvar, de estar na frente da igreja, na sua família você tem um ministério. Homem, você é o sacerdote da tua casa. Mulher, você é a edificadora da tua casa. O Fábio não é o sacerdote da sua casa. O César não é o sacerdote da sua casa. O sacerdote da sua casa é você. É você. Assuma a sua responsabilidade. E conta que o Senhor teve misericórdia. Então aquele homem se foi, dá a entender que consertou os problemas em casa, a mulher deve ter convertido, os filhos devem ter convertido, porque era um testemunho vivo, né? O maior milagre que eu conheço, que eu vi, não é as pessoas levantarem da cadeira de roda, eu já vi muitos, não é as pessoas sendo curadas de forma mortal. Irmãos, na minha vida eu tenho alguns testemunhos que eu vi. Eu me lembro ainda novo, muito novo, recém-casado, orando por um homem no Hospital dos Acidentados, na Paranaíba, que tinha levado um tiro na coluna, que ia ficar tetraplégico. E eu fui orar com o vizinho dele, com a criança que a mãe pediu, e a mulher dele disse assim: ora por ele também aqui, já que você é pastor, você veio orar pela criança, ora pelo meu marido também. Eu orei, e eu confesso para você que foi aquela oração, né? Não é fraca, porque não existe oração fraca. Ser feita com fé, não existe oração fraca, gente. Oração, se é feita com fé, curta, fraca, é poder de Deus. Oração forte, sem fé, é gritaria. Orei com ele. 2, 3 meses depois eu chego aqui na igreja. Irmãos, naquela época eu pesava 142 quilos. Eu tenho que fazer essa menção porque o milagre é grande. Você vai entender por quê. Eu chego na igreja aqui na porta, vem um senhor e me pega no colo. Você entendeu porque eu tinha que falar que eu pesava 142 quilos? Me levanta, me solta, eu já assustado pela capacidade. Ele diz: eu era aquele homem deitado na maca lá no Hospital dos Acidentados, que você parou e orou por mim. Mas esses não são os maiores milagres que eu já vi na minha vida. Os maiores milagres que eu já vi na minha vida são homens e mulheres que eram possessos por legiões, seja qual for, e que hoje estão em perfeito juízo, vivendo o cristianismo verdadeiro, tendo a sua vida em abundância, que largaram os vícios, as drogas, que largaram a prostituição e a imoralidade, que largaram os desvios sexuais, que largaram a perversidade, a malignidade, que largaram a mentira, a inveja, a ingratidão, que largaram tudo aquilo que machuca o coração de Deus e hoje estão na igreja, sentados em perfeitos juízos, bem vestidos, dispostos a pregar o evangelho à sua casa, dispostos a anunciar o reino à sua família, sendo instrumento de Deus, porque a Bíblia diz no final, no verso 20, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, em 10 cidades daquela região ele se tornou o primeiro missionário. E o quanto Jesus tinha feito por eles, e todos ficaram admirados. A vida abundante que o Senhor tem para você é essa. Todos vão ficar admirados. Quem gosta de você e quem não gosta. Quem torce por você e quem tem inveja. Não tem como, irmãos. Quem fala bem de você e quem fala mal.
Não tem como, irmãos. Eu demorei a aprender isso. Graças a Deus estou liberto. Desse negócio de falar mal, já estou liberto. Pode falar à vontade. Não tem jeito. Se você tiver sucesso, vão falar mal de você. Se você tiver sucesso, vão ter inveja de você. Você quer ter um segredo de ninguém ter inveja de você? Não tenha sucesso. Seja um fracassado, ninguém vai ter inveja de você. Mas vai ter gente falando mal de você. Que vai chamar você de fracassado, que você não tem sucesso, por aí vai. Não tem jeito. Dos que falam mal aos que falam bem, dos que gostam, dos que não gostam, dos que perseguem aos que não perseguem, dos que estão no teu lado te incentivando e torcendo por você, aqueles que estão doidos para puxar o seu tapete, todos, absolutamente todos, vão ficar admirados pelo que Deus fez na tua vida. Pela vida abundante que Deus trouxe para você. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Me dá um minuto aqui, eu quero profetizar casamentos restaurados aqui. Eu profetizo casamentos restaurados. Eu profetizo casamentos que estão quebrados, destruídos, que vão se tornar em casais exemplos, admiráveis, vão dar cursos, vão ensinar outros casais, vão abençoar outras famílias, vão ser exemplos para outras famílias. Eu profetizo restauração de lares, eu profetizo restauração de casamentos aqui, bons casamentos, bons não, melhores casamentos aqui. Eu profetizo onde há doença de alma, cura, libertação, restauração, e a obra que o Senhor vai fazer da tua vida, e a obra que Deus vai restaurar da tua vida, porque você vai procurar ajuda, você não vai ficar só orando não, você vai procurar ajuda. A obra que Deus vai fazer na tua vida, a restauração que vai fazer na tua vida, na sua alma, nas suas emoções, vão admirar tanta gente vai ficar admirado, que você vai ser um instrumento de Deus, para levar cura, restauração, milagres, resposta na vida de quem é doente também. Isso é vida e abundância. Isso é vida e abundância.